Oi meninas, boa noite. Oi doutor, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu mexer aqui, vai mudar um pouquinho. Ouvindo? Tudo bem por aí? Fone desconectado. Aparentemente meu fone. Agora meu fone voltou a funcionar. Você tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá Tá bom. me ouvindo também? Tá tudo certo. Vou entrar do. Obri- Muito bom. Bom, Mário, acho que se você quiser começar a falar um pouco, aí a gente pode, né? Acho que você pode introduzir o assunto e tal, e aí a gente vê o que. Talvez eu fique sem imagem, porque eu vou. Deu uma falhada no som. Agora voltou. Então, queria agradecer ao doutor, né, por mais uma live, né, aqui na página. E queria que o doutor se apresentasse para as meninas que ainda não o conhecem, as meninas que não participaram da nossa última live, né, sobre a síndrome ASI. Bom, vê se você consegue me ouvir agora, que o meu fone deve estar funcionando. Tá bom. Não consigo ouvir. Não? Tá ouvindo agora? Agora sim. Uhum. Tá bom. Sou cirurgião plástico aqui de São Paulo e a minha atuação, eu tenho também, além da minha atuação no consultório privado, uma atuação no HC, no Instituto do Câncer aqui da Faculdade de Medicina. Então é mais ou menos isso. Estou à Uhum. disposição. Então, obrigada por dar início à nossa live, que é hoje sobre segurança em lipoaspiração, né? Devido àquela fatalidade que aconteceu com aquela menina, muitas meninas aqui da página se assustaram, né? Ficaram com medo da lipoaspiração, que muitos cirurgiões plásticos acabam não falando dos riscos, né? Só chega na sala na hora da consulta e vão fazer uma lipoaspiração, mas não entra no assunto dos riscos. Apesar de ser mínimos, né? Ser quase raro, ainda assim deve ser levado em consideração, né, de alertar os pacientes. Eu acho que essa é uma questão que é a seguinte: lipoaspiração é a cirurgia plástica mais feita do mundo, né? O maior número de procedimentos, e ela briga um pouco. Às vezes a gente tem mais prótese de mama, às vezes mais lipoaspiração, mas então o que acontece é que, apesar de ser extremamente seguro, como é uma cirurgia muito feita, eventualmente a gente vai ter complicação, né? Então, tudo que a gente fala, a gente tem que falar sempre para ter uma atuação e para ser bastante seguro o procedimento. Então, é uma cirurgia segura? Sim. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados para tornar ela cada vez mais segura, né? E a gente não pode também pensar, toda vez que a gente está numa consulta, aí eu estou falando como paciente, né? Eu já fui operado várias vezes, não de cirurgia plástica, mas de outras coisas. Já fiz 9 cirurgias por causa de cirurgias ortopédicas e tal. E o que acontece é que a gente raramente pergunta das complicações, né? A gente também não quer saber, né? Então, eu, 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 eu acho que eu perco o paciente toda vez que eu falo muito de complicação na coisa, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas muitas vezes a gente não quer
saber disso, então a gente não se informa, né? Então, quando você procura uma cirurgia, qualquer cirurgia que seja, o paciente também, né, a paciente também deve se informar e falar, olha, o que pode acontecer nessa cirurgia. Afinal, você já está escolhendo um profissional, então não tem maior poder para uma paciente do que escolher quem vai tratar da sua saúde, né? Inclusive, eu acho que eu tenho alguns posts de como escolher um especialista e eu tenho um podcast falando também sobre a importância de escolher um especialista, né? Então, a nossa escolha começa antes da consulta, né? A gente pede opiniões dos nossos amigos, nossos colegas, dos parentes, e aí, antes de ir na consulta, a gente olha o site, a gente pode olhar o Instagram, a gente tem que olhar o currículo, a gente tem que olhar o site da sociedade de especialidade para ver se esse profissional é um profissional habilitado, né? E aí, tudo bem, se eu gostei do que o profissional falou e ele é qualificado, aí a gente pode juntar isso e fazer a cirurgia. Ah, isso quer dizer que eu nunca vou ter uma complicação operando com um membro especialista? Não, mas eu estou me cercando de cuidados e eu estou assumindo essa responsabilidade, eu, enquanto paciente, estou assumindo a responsabilidade de escolher quem vai cuidar de mim, certo? Então, acho que esse é o começo, esse é o princípio de qualquer coisa antes de fazer uma cirurgia. E como que um cirurgião plástico pode... Opa, desculpa. Não. Então, assim, na verdade, tem gente que não gosta muito da paciente que chega com uma listinha, né? Porque pesquisou, tal, não sei o quê. Mas essa é uma paciente informada, que é uma paciente que vai ter muito menos surpresas durante o seu pós-operatório. Então, é bom, né? Na verdade, o Google, a internet, elas são boas para a gente se informar, ter uma visão geral. Paciente, normalmente não consegue filtrar a informação, então a gente lê muita coisa, e aí o especialista, o cirurgião plástico, ele está lá para orientar justamente sobre o que pode acontecer, né? Que tipo de complicação pode acontecer, se acontecer isso, o que eu vou fazer, né? Tudo que a gente fala antes da cirurgia, a gente está avisando, né? Tudo que a gente fala depois, a gente está dando uma desculpa normalmente. Então, não é uma perda de tempo, mas é importante perder tempo perguntando essas coisas para ter menos surpresa e ter um pós-operatório mais tranquilo. Obrigada. E como que o cirurgião plástico pode evitar essas complicações na lipo? Então, o que acontece? Então, vamos falar um pouco sobre complicações. Qual que é a complicação mais frequente de lipoaspiração? É discromia, ou seja, alteração de cor e irregularidade de superfície, certo? Isso são complicações, tá? Mas isso pouca gente fala, né? Então, é muito frequente você ter uma irregularidade pós-lipoaspiração, tá? Então, a gente tem que entender que a gente tem algumas complicações, né, que a gente pode ter, e essas complicações, cada uma tem um jeito de evitar. Então, irregularidade, lipoaspiração muito superficial dá mais irregularidade, certo? Então, eu posso fazer uma lipoaspiração mais profunda. Mas, por outro lado, quando eu lipoaspiro muito profundo, eu não consigo definir tanto o contorno, né? Então, quando eu faço outros tipos de lipoaspiração, então eu falo assim, né, a gente vai ter perguntas sobre lipo HD, né? Quando a gente tem, o que acontece? Então, lipo HD, a gente tem lipoaspiração superficial em alguns lugares, mais profunda em outros lugares, e a gente combina a lipoaspiração superficial com profunda. E aí a gente aumenta o risco que a gente tem de alteração da coloração da pele, de irregularidades, de queimaduras quando a gente usa algum tipo de energia, certo? Então, a prevenção de qualquer complicação pelo cirurgião plástico, ela vem com o treinamento, um treinamento adequado, com a indicação da cirurgia, certo? E com fazer essa cirurgia com bastante calma e tranquilidade. Então, a cirurgia não é bom de correr, né? A gente tem que fazer a cirurgia com tranquilidade para fazer. E com isso, a gente diminui a chance disso acontecer. Não quer dizer que não vai acontecer nenhuma complicação em nenhuma cirurgia, certo? E na hora, por exemplo, que nem aconteceu com aquela menina que falaram que foi perfurado um órgão, né? Tem como o cirurgião saber na hora que foi perfurado um órgão?
ou quando sai o líquido, que começa a sair sangue, alguma coisa assim? Tem como saber isso? Então, o que que acontece? A gente trabalha, você tem a pele, e aí você tem uma camada de gordura, e aí você tem a musculatura, certo? Então você tem a fáscia, e aí você tem o músculo dentro, e aí para baixo disso, se estiver dentro da barriga, você tem os órgãos. Então é longe, é. Dá para perceber que você perfurou na hora? É muito difícil de você saber, né? Normalmente as perfurações elas acontecem em áreas de transição. Então, aonde eu posso ter isso? Perto das costelas. Então, quando você está fazendo uma lipoaspiração ali, às vezes você, né, você bate na costela e você pode entrar ali para dentro, certo? Quando você está, então, perto de alguma estrutura mais rígida. Então, eu saio do plano do músculo, bato no osso e entro para dentro. Isso pode acontecer, né? Isso, então, quando você está trabalhando nessa região, você tem que trabalhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais, um pouco menos de velocidade, certo? Então, perceber que houve uma complicação logo que aconteceu é muito difícil, né? Então, falar assim, teve uma perfuração do intestino. Acontece, sim. É fácil de perceber na hora? Não. Né? É praticamente impossível perceber isso na hora. Tá? Uhum. E essas complicações, né, por exemplo, a perfuração é mais comum em pacientes magros? Não, Com na pouca verdade, gordura? não. Isso não tem nenhuma, isso não tem nada a ver. O que acontece assim, em quem que é mais frequente, em quem tem mais risco, quem tem mais risco de ter uma complicação desse tipo. Então, quem tem hérnias, por isso é importante você no pré-operatório fazer um ultrassom da parede abdominal para saber se você não tem nenhuma hérnia. Então, quem tem hérnia tem mais probabilidade. Por quê? O que é uma hérnia? A gente tem, às vezes, um buraco, né? Pode ser no umbigo, pode ser em algum outro lugar. Então, o que acontece? Às vezes tem uma descontinuidade da parede e aí, por esse buraco, sai uma alça. Então, às vezes, eu não preciso entrar com a cânula dentro da barriga, eu posso simplesmente, a alça está lá para fora na gordura e você fura ela fazendo uma lipoaspiração no plano certo. Então, quem tem hérnia pode ter um risco maior de uma perfuração. Outra coisa, quem já fez várias lipoaspirações. Então, quem fez uma lipoaspiração, normalmente tem uma fibrose, você tem uma cicatriz interna. Aí, quando a pessoa repete a cirurgia, é mais difícil de fazer o movimento com a cânula. Então, às vezes você está batendo naquela fibrose e você não sabe se você está mais perto da pele, mais perto da musculatura, porque aquilo tem uma cicatriz interna que dificulta a progressão da cânula, certo? Então, a gente pode aí, quando é uma paciente que já fez mais de uma cirurgia, mais de uma lipoaspiração, você pode usar algumas técnicas diferentes, né? Como ultrassom, laser, né? Laser, etc., para permitir o quê? Você quebrar essas fibroses mais facilmente, não precisa fazer tanta força, e aí você tem um risco menor dessas perfurações também. E em relação ao laser, ao laser, eles podem causar queimaduras na pele? Sim, todo o laser, o laser são energias, certo? Então, o que que você faz? O laser é uma luz que vai causar um aquecimento. Então, você tem uma fonte de calor, tá? O laser, ele tem duas funções. O laser, que é um ultrassom, a mesma coisa. Então, você gera um calor, né? É uma energia, né? Você tem... O ultrassom, ele pode cavitar, então ele tem aquela microvibração e ele faz uma cavitação, mas você tem uma geração de calor também, tá? Então, quando você está próximo da pele ou quando você fica parado com esse aparelho próximo da pele, você pode ter uma chance maior de queimadura, tá? Então, quando você usa essas energias, a ideia é que você tenha um movimento constante, lento, porém constante. Então, eu não fico com a cânula ligada e parada lá, né? O laser, você aciona isso num pedal, como se fosse um acelerador. Você pisa e ativa. Então, você faz o movimento e aí, quando você para, você tira o pé do acelerador e ele desliga. E aí você volta. Tá? Então, você tem a técnica de entrar com ele ligado ou entrar com ele desligado e ligar e voltar com ele ligado também. Você tem as duas coisas. Tá? Então, o laser, especificamente, quando eu quero quebrar uma fibrose, eu entro com ele ligado.
para ele quebrar essa fibrose. Quando eu quero estimular a produção de colágeno, eu volto com ele mais próximo da pele, certo? E aí eu ligo e volto. Tá? Então depende do que eu quero com a energia. Mas toda vez que eu uso uma energia, eu tenho um risco maior de queimadura, sim. Certo? É pequeno? Sim. Então, como que a gente faz? Quando a gente usa o laser, normalmente a gente usa uma câmera térmica. Então você vai vendo a temperatura da região que você está tratando. E aí você pode chegar a próximo de 40 graus nessa região, né? E aí tudo bem, não vai ter, o risco de queimadura é muito baixo. E aí você deixa a temperatura ficar homogênea, né? Então você diminui, então eu vou tratar uma área, aí eu passo ali naquela área, vai subindo, né? Aí vai mudando a cor da pele na câmera, certo? Então a gente olha a cor na câmera térmica, normalmente ela começa no verde, ela vai esquentando, vai ficando amarelo, vermelho, até ficar branco, né? O branco é tipo quando você está muito, muito quente. Então, normalmente você deixa aquela área que você está tratando inteira da mesma cor, aí você vai para uma outra área, depois para uma outra área, da outra, e aí você trata tudo, certo? E existe uma quantidade máxima de gordura que pode retirar do corpo? Sim, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é algo em torno de 7% do peso corporal, tá? Isso já é bastante. Tem cirurgiões que tiram um pouco mais, mas a chance, assim, por que que é isso? Porque você aumenta muito a chance de sangramento, né? A gente não aspira só gordura, sai um pouco de sangue, então a gente acaba espoliando muito a paciente quando a gente começa a fazer lipoaspirações de grandes volumes, tá? Então, se a paciente precisa fazer uma lipoaspiração de 12 litros, talvez a sua indicação não esteja correta. Talvez fosse melhor ela perder um pouco de peso, fazer a cirurgia mais próxima do peso dela, e aí ela teria um resultado melhor e uma cirurgia muito mais segura do que se ela precisasse fazer uma lipoaspiração bastante grande e aí indicar uma transfusão, certo? Então é um problema, isso na verdade é uma questão de indicação mesmo, né? Perguntaram aqui se a lipo HD ela é mais arriscada que a lipo clássica. Isso talvez seja um dos grandes absurdos que foram falados. Eu li de cirurgiões plásticos e de cirurgiãs plásticas, tá? Eu não sou um entusiasta ou não vou criticar a técnica, mas assim, lipoaspiração de definição, qual é a ideia dela? É que você ressalte algumas curvas do corpo, tá? E as cânulas, elas são cânulas muito parecidas, elas são as mesmas cânulas que você usa, né? Existem cirurgiões que fazem lipo HD e usam Vaser antes, existem cirurgiões que usam laser, existem cirurgiões que usam o Renuvium, que é uma outra tecnologia, certo? Mas, de qualquer forma, eu preciso diminuir a quantidade de gordura antes, e aí eu vou trabalhar e vou esculpir isso. Então, eu quero afundar mais na linha média, ali no meinho, para ficar um pouco mais afundado, para marcar o contorno da musculatura, né? Então, assim, eu não tenho mais risco de perfuração com o lipo HD. Eu tenho mais risco de ter uma irregularidade de superfície. Sim, eu tenho mais risco de ter alteração da cor da pele, porque eu estou trabalhando mais superficial. Mas falar que a lipo HD eu tenho mais risco de perfuração é uma inverdade, certo? É uma besteira isso, porque eu estou trabalhando mais na superfície. Então, não quer dizer que porque eu estou fazendo uma lipo HD, eu vou ter uma perfuração. Não. Eu tenho outros riscos relacionados a ela. E, de novo, lipo HD é uma lipo para fazer em gente que está com o corpo já próximo do peso. Não é para a gente ficar fazendo e esculpindo o abdômen, fazendo gominho em paciente que está muito acima do peso. Porque isso eu consigo fazer, mas aí quando a pessoa pula, eu tenho aquele gominho que deveria ficar parado, que é o músculo, é uma gordura andando para cima e para baixo. Então, na verdade, eu não tenho essa... Então, o resultado ele fica muito artificial. Então, na verdade, como qualquer técnica, né, lipoaspiração de definição, ela tem os seus riscos, não é o risco de perfuração, são outros riscos e ela tem uma indicação muito precisa. Não é para todo mundo que vai fazer lipoaspiração. E esses gominhos, né, no caso que tem essa gordura, no futuro tende a ficar flácido, né, porque a gordura ela cai.
não dá para dizer que você vai ter mais flacidez quando você faz isso, né? Só é muito esquisito, né? Então, quando você vê uma pessoa que fez uma lipoaspiração e marcou esses gominhos, e é uma pessoa que não tem um corpo super atlético, isso é muito esquisito, né? Porque não adianta você fazer isso só na barriga, né? O braço continua gordo, a coxa continua gorda. Então, assim, a gente fica com... É realmente um resultado estranho. Então, você tende a fazer, vamos fazer uma lipo HD, você tem que fazer e tratar o corpo inteiro. Mas para tratar o corpo inteiro, você começa a aumentar o volume. Então, você tem mais risco disso. Então, a ideia é fazer em quem está próximo do seu peso. E aí fazer uma lipoaspiração com uma definição, né? Com as definições que você pode dar para o paciente. E aí você vai ter um resultado muito melhor mesmo. E sobre a hidrolipo, o que o doutor acha da hidrolipo? Então, toda vez que você infiltra alguma coisa, teoricamente você está fazendo uma hidrolipo, certo? Então, cada verão a gente tem uma moda nova e assim, então, quando as pessoas falam, você faz hidrolipo, todo mundo faz, todo mundo infiltra alguma coisa, né? Soro com anestésico para ter menos sangramento, para ter um conforto maior na cirurgia. Se a gente está falando disso, todo mundo faz hidrolipo, certo? Agora, hidrolipo, para falar assim, ó, eu faço uma lipoaspiração em consultório, em pequenos volumes, se isso é hidrolipo, aí o que eu acho é assim, isso é muito pouco confortável para paciente. Mas eu tenho grandes amigos, colegas que fazem isso. Então, fazer um retoque no consultório, ok. Fazer uma lipoaspiração de um flanco ou a parte inferior do abdômen no consultório, eu não gosto, mas não é que não possa ser feito, certo? Eu acho pouco confortável, porque a lipoaspiração com anestesia local é uma cirurgia. Pensa que tem gente que não gosta de ir no dentista e fazer anestesiar um dente, né? Mas é a mesma anestesia que a gente usa para fazer a lipoaspiração. Então você fala, eu vou fazer toda a região embaixo do umbigo lipoaspiração com anestesia local, então isso não acho confortável. Então, é basicamente isso. Dá para fazer? Sim, desde que o cirurgião tenha uma sala, um centro cirúrgico decente para fazer isso, né? A gente consegue fazer isso sem muito problema. E também não deixa de ser menos arriscado por ser uma lipo em consultório, né? Os riscos são os mesmos. Assim, quando você faz pequenos volumes, você tem menos risco, menos riscos relacionados ao volume que você está aspirando. Você tem outros riscos. Então, lembra que a gente tem uma dose máxima de anestésico local que a gente pode usar. Então, a gente tem um limite de volume que a gente pode tratar. Então, muito tempo atrás, a gente teve notícias de gente que teve complicação fazendo lipoaspiração por uma intoxicação por anestésico local, certo? Então, a gente tem outros riscos. Eu tenho menos risco da internação, do hospital, de todas as coisas relacionadas ao centro cirúrgico? Sim, eu tenho outros tipos de risco. Né? Se a gente está pensando em perfuração, aí com o paciente acordado a gente tem menos risco de perfuração teórico, né? Porque a gente está tratando uma área muito menor também. Obrigada, doutora. Eu vou dar uma olhadinha aqui, que foram muitas perguntas, não consegui decorar tudo. Por que a lipoaspiração está fortemente associada à embolia pulmonar? Então, a lipoaspiração não está fortemente associada à embolia pulmonar, certo? A lipoaspiração, ela tem... a gente pode ter embolia pulmonar fazendo lipoaspiração, a gente pode ter embolia pulmonar fazendo qualquer coisa, certo? Para isso é assim. Então, o que acontece? Eu tenho que ter uma trombose venosa, e aí esse trombo migrar para o pulmão, para o coração e do coração para o pulmão. Isso é uma embolia pulmonar. Certo? Esse é um tipo de coisa que pode acontecer no pós-operatório da lipoaspiração ou de qualquer cirurgia, não precisa ser uma cirurgia plástica, tá? Qualquer cirurgia, eu posso fazer uma hérnia e ter uma embolia pulmonar. Né? É muito mais fácil eu ter uma embolia fazendo uma abdominoplastia do que uma lipoaspiração, tá? Porque essa é uma cirurgia que quando a gente faz a aplicatura, a gente diminui a quantidade de sangue que vem das pernas, né? Então a gente dificulta
a volta do sangue das pernas pro coração, tá? E aí a paciente fica parada e aí eu tenho uma chance maior disso acontecer, tá? Mas provavelmente o que a pessoa perguntou foi de embolia gordurosa, que é outra coisa, certo? Então, não é uma embolia pulmonar, é uma embolia de gordura. Então, quando eu faço lipoaspiração, e especialmente quando eu faço injeção de gordura nos glúteos, aí eu tenho uma chance maior, tá? Tanto que existe uma recomendação de todas as sociedades médicas, Sociedade Americana, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de quando for fazer o enxerto de gordura nos glúteos, no bumbum, não fazer dentro do músculo, porque é onde estão os vasos mais calibrosos. Então, os casos de embolia maciça por gordura, eles aconteceram todos com uma injeção. Então, você entra com a cânula dentro do vaso e injeta. E aí isso vai da veia para o coração, do coração para o pulmão, e aí é muito difícil você salvar uma paciente dessa, porque aí é uma embolia maciça de gordura dentro do pulmão, certo? Isso não é uma embolia gordurosa. Então, como a gente está falando de segurança, para ter segurança fazendo aumento glúteo com gordura, a gente tem que fazer a injeção superficial, né? Não dentro do músculo. Tá? E se preencher com uma quantidade muito grande também pode causar algum problema? Gordura é assim, ela tem que ficar viva, né? Então, quando a gente coloca uma quantidade muito grande, às vezes a gente tem muita absorção da gordura e a gente pode ter necrose da gordura que você colocou, então ela não sobrevive e aí você tem nódulos, calcificações e você pode ter aí algumas complicações não fatais nem nada, mas você pode ter então uma absorção da gordura. Então, o quanto de gordura você coloca numa região depende do tamanho daquela região. Então, você vai chegando, a partir de um certo momento, não adianta colocar mais gordura, porque tudo que você colocar, você vai perder lá. Né? Então, na maioria desses casos, é melhor colocar menos gordura do que colocar mais, para você ter uma sobrevivência de toda essa gordura que você colocou. Às vezes fala, mas eu queria um pouquinho mais. Tudo bem, então você faz em 2 cirurgias. Você coloca a sua gordura, deixa, reabilita, tudo bem, tá tudo tranquilo, e aí depois de 3 meses, 3 a 6 meses, você pode voltar e repetir o procedimento, certo? Se antes eu tinha isso aqui de gordura, de espessura, eu coloquei gordura, eu tenho isso, né? Então, nisso aqui, eu consigo colocar 2 filetes de gordura. Nisso aqui, eu consigo colocar muito mais, certo? Então, quando eu aumento a região, ela tem uma capacidade maior de receber mais e mais gordura. Aconteceu uma coisa aqui na página que uma menina contou, que uma amiga deu um tapa no bumbum dela e daí a gordura começou a sair dias depois, ela... Não sei o que aconteceu. Provavelmente não foi por causa do tapa, né? Provavelmente não foi por causa do tapa. Provavelmente já ia sair um pouco da gordura e tal, né? Então a gente tem, lembra, você coloca pelo mesmo cortinho da lipo, né, que você colocou. Então essa gordura ela tem que ficar no meio do tecido. Então você pensa em como se fosse sabe aquelas adegas de vinho que você empilha as garrafas? Você coloca e aí tem garrafa, madeira. A gordura é assim. Não dá para você empilhar uma garrafa em cima da outra. Tem que ter alguma coisa no meio. Então a gente coloca a gordura no meio do tecido vivo, porque esse tecido ele leva o sangue para a gordura não ser absorvida. Então quando você faz um lago de gordura, muito disso vai morrer e vai ser absorvido ou pode sair pela cicatriz, independente do tapa da amiga ou não. Né? Não acho que foi o tapa. Ela ficou ainda brava com a amiga dela. Não sei se são amigas ainda. Não sei. A próxima pergunta a perfuração é falta de experiência profissional? É óbvio que quanto mais experiência você tem em qualquer coisa, a sua curva, menor a chance de você ter problema, certo? Mas não quer dizer que você não possa ser um cara super experiente e não ter uma perfuração. Pode acontecer com cirurgiões experientes também, tá?
Toda vez que eu falo, eu bato na madeira, porque ainda não aconteceu comigo. Ainda bem, certo? Mas assim, menos experiência aumenta a chance de complicação em qualquer procedimento, certo? Você tem uma curva, né? Então, cada vez, quanto mais experiente, menor a chance de complicação, teoricamente sim. Mas não significa que acontecer uma complicação é falta de experiência. Senão, né, você ia lá, trabalhava, ajudava um monte de gente, e aí nunca mais você ia ter complicação, mas as complicações continuam acontecendo. Tá? Obrigada, doutor. Essa moto é aí, né? Oi? Ah, Essa sim, moto é aí. Se ficarem marcas da cinta placa na pele, elas saem com o passar do tempo ou são definitivas? Normalmente elas saem com o passar do tempo. Tá? Isso aí normalmente é por causa do inchaço, você tem a cinta, ela acaba marcando mesmo, né? Por isso a gente é tão chato com a fisioterapia, pede para fazer, né, as drenagens, né? E aí a gente vai vendo a evolução. E aí, assim, a almofada normalmente fica, as placas ficam 2, 3 semanas, não mais que isso. A cinta, né? Aí você tem, né? Depois de 30 dias eu começo a liberar. Tem gente que gosta de ficar 2 meses de cinta, tem gente que deixa mais tempo. Mas a ideia é que essas marcas elas vão saindo com o passar do tempo, né? Com a diminuição do inchaço, você vai tendo menos e menos marca. A Jaqueline aqui pediu para o doutor falar um pouco mais sobre segurança na cirurgia. Então, algum tópico que a gente ainda não falou sobre isso, se o doutor quiser abordar. Eu acho que uma coisa que é importante é a gente tem que sempre bater nisso. É uma cirurgia, certo? Então, em sendo uma cirurgia, eu não acho que você deva tentar economizar, então, no hospital, né, no suporte que você vai ter. Então, é importante conhecer o lugar que você vai ser tratado. Então, acho que essa é uma questão. A outra, a gente falou sobre a qualificação do cirurgião, né? A gente não tem como garantir essas coisas, mas, assim, como a gente faz? A gente tem que buscar isso, né? Não é só número de seguidores, não é só número de curtidas nem nada. Então, assim, vejam a formação, vejam se é uma pessoa que faz esse procedimento, que tem experiência nesse procedimento, se é uma pessoa que ensina outros cirurgiões plásticos, né? Se tem publicações. Então, tudo isso a gente vai se cercando de coisas, né? Ver se a pessoa não tem processos também, né? Então, a gente tem que ir se cercando dessas coisas e aí isso é um investimento na sua saúde, um investimento na sua vida. Então, essas são as coisas que eu acho que são importantes, né? A indicação das amigas é o primeiro passo, certo? Então, a gente tem passos fundamentais. A indicação das amigas é um passo, é importante. A empatia, você gostar do cirurgião que você passou, não adianta ser o cara que tratou todas as suas amigas, se você não for com a cara dele ou dela, né? Tem 50% de cirurgiãs plásticas. Se você não gostar da pessoa, não adianta nada, né? Pode ser o melhor cirurgião do mundo, não adianta. Se você não gostou dele, você não vai operar com ele, você não vai, então precisa ter identificação também. Então, eu acho que tem todas essas coisas, e aí a gente vai se cercar de cuidados, né, para não ter as complicações. Então, façam em ambiente hospitalar também, né, hospital bom, equipamento bom, etc, etc. É mais caro? É, mas é mais seguro. O barato sempre sai caro, né? E o caro Tem sai uma barato. máxima, tem uma máxima que fala essa coisa, né, que cirurgia plástica boa nunca é barata, e a cirurgia plástica muito barata, dificilmente ela vai ser boa, né? Mas essa é uma escolha de cada paciente. Escolham, na verdade, escolham o que é melhor para vocês. Então, é um investimento. Então, invistam em vocês. Não é hora de economizar isso. Desculpa. As cânulas são de tamanhos diferentes para áreas de diferentes proporções de gordura? Exemplo, a axila. Sim, a cânula que você usa, especialmente para regiões tipo na face, então quando a gente vai fazer uma lipo de papada, axila, são cânulas mais curtas, tá? São cânulas um pouco mais finas também, tá bom? Então,
você tem cânulas específicas para várias coisas, né? Tem cânulas mais grossas, tem cânulas curvas, tem cânulas que tem furos na volta toda, tem cânulas que tem furos só embaixo, tem cânulas que tem furo na lateral, e aí isso é uma preferência de cada cirurgião. Obrigada. Aqui mandaram uma perguntinha. Lipo de seringa é mais segura que lipo por aparelho? Não. Lipo de seringa, ela é boa para algumas coisas. Então, para pequenas regiões, ela é boa. E a lipo, quando você põe pouca pressão na seringa, ela é muito boa para a gordura. Para quando você vai reinjetar a gordura, então você não tem tanta pressão, então você não mata tanto as células da gordura. Dá para fazer uma lipo com o aspirador e ter células viáveis? Também dá. Então você regula a pressão do aparelho para uma pressão mais baixa. Porque se você faz ele com uma pressão muito alta e você quer reinjetar essa gordura, o que acontece é que você tem menos viabilidade. As células morrem mais por causa da pressão. Então você põe muita pressão, essas células de gordura são frágeis, elas morrem e aí elas não precisam estourar, né? Então às vezes você injeta muita gordura que não está viva. Operar acima do peso pode trazer algum problema? Sim, eu acho que a gente falou isso um pouco, né? Então, você precisa tirar muito mais para ter o mesmo resultado. Então, o primeiro problema de você operar quando você está muito acima do peso eu preciso lipoaspirar mais, sangra mais e eu tenho uma chance maior de anemia, né? De uma desnutrição no pós-operatório e eu ter que fazer uma transfusão, né? Transfusão sanguínea é uma coisa que tem vários riscos implicados. Então, a gente pode, mesmo quando a gente faz uma doação, quando eu faço uma autodoação, ainda assim eu posso misturar esse sangue, né? Eu posso ter problemas de infecção, eu posso ter várias doenças relacionadas à transfusão, né? Então, esse sangue, ele não fica... mesmo o seu sangue, ele é armazenado e ele não é inerte. Então, o ideal é fazer próximo do peso para não ter que fazer esse tipo de coisa. Então, a gente pode ter muita complicação fazendo lipoaspiração quando a gente está acima do peso, né? As pacientes que têm mais problemas são as pacientes que têm lipedema, né? Que é um acúmulo de gordura normalmente nas pernas. E aí essas pacientes, elas têm problemas, porque normalmente elas não estão acima do peso, mas elas têm que fazer lipoaspirações muito grandes. Então essas pacientes, normalmente, a gente acaba setorizando. Então, ao invés de você lipar a coxa, a perna inteira, você fala, vou fazer só a panturrilha. Então, do tornozelo até o joelho, e aí depois você faz a coxa para aumentar a segurança do procedimento. Obrigada. Se houver pouca gordura, é possível perfurar um músculo e qual a consequência? Atrofia o local? Quando a gente faz uma perfuração, então o músculo normalmente ele é envolto por uma membrana que é a fáscia, tá? Então a gente tem a membrana normalmente em cima e embaixo. Para perfurar o músculo, você precisa perfurar primeiro a fáscia, que é muito mais rígida que o músculo, tá? Mas se eu perfurar só o músculo, raramente eu vou ter algum problema, né? Por quê? Porque a gente tem isso o tempo inteiro, os atletas que têm uma distensão muscular ou pequena ruptura do músculo, né? Então, o que acontece? Você faz uma cicatriz naquele lugar e não tem maiores problemas, tá? Então, os atletas profissionais que têm lesão muscular, aí eles têm um repouso, aí fica uma fibrose naquela área que teve a distensão, né? Que é uma ruptura do músculo, e aí ele vai voltar a trabalhar e aquela área de fibrose ela não contrai mais, mas o resto do músculo dá conta. Então, normalmente a gente não tem nenhum problema quando a gente tem uma perfuração pequena do músculo, não tem nada demais. Obrigada. Quais são os principais riscos de dar errado? Eu acho que vamos bater um pouco mais nisso, mas os riscos a gente tem riscos estéticos e a gente tem os outros riscos. Então a gente já tocou um pouco nisso, que são, primeiro, irregularidade, segundo, discromia, né? Tem gente que fica com a pele mais clara ou mais escura quando você faz lipoaspiração muito superficial.
essas são as coisas. Você pode ter pessoas que têm uma flacidez, elas podem piorar da flacidez quando você faz uma lipoaspiração muito vigorosa, né? Então, às vezes, você indica errado e lipoaspira e aí ela tem uma flacidez residual. E aí a gente tem lipoaspirar muito, né? Então, a gente pode ter aí um sangramento excessivo porque a gente tirou muito sangue, a pessoa tem uma anemia, uma necessidade de transfusão. E a gente falou de embolias e a gente falou também de embolia gordurosa quando você faz a injeção da gordura dentro do vaso. Acho que esses são os maiores riscos. Mas os que são mais frequentes são pequenas irregularidades de superfície que normalmente a gente corrige no consultório com anestesia local. Uhum. Obrigada. Perguntaram quais são os sintomas quando perfura-se um órgão. Depende muito do órgão, tá? Então, essa é uma pergunta que é muito vaga, porque uma coisa é uma perfuração do intestino, a outra coisa é perfurar um rim, a outra coisa é perfurar o fígado, certo? Então eu posso ter desde sangramentos, se eu tiver uma perfuração de algum órgão sólido. Agora, se eu faço uma perfuração do intestino, aí normalmente você começa a perder, vazar líquido para dentro do abdômen. E aí, essa paciente, normalmente, ela vai ter alguma manifestação, não na hora da cirurgia, ela vai ter uma manifestação mais para frente, aí, ao longo dos dias, de irritação peritoneal. Então, aí, essa paciente, ela pode ter febre, ela pode ter uma toxemia, uma queda do estado geral, ela pode ter uma rigidez do abdômen, então, muita dor, uma dor desproporcional, né? Falta de apetite, febre, a gente falou, podem ter várias coisas, né? Então, quando a gente tem uma perfuração do intestino ou de algum, né, do intestino delgado, do intestino grosso, a gente pode ter esse tipo de complicação. Isso é uma complicação infecciosa, certo? Perguntaram aqui também se o intestino diminui com a lipo. Não. O intestino diminui quando a gente tira um pedaço dele, né? Naqueles grandes cirurgias de emagrecimento, aí você pode ter uma redução, mas com a lipo você não mexe, não passa nem perto do intestino. Perguntaram aqui também sobre qual é o método mais seguro de lipoaspiração. O método mais seguro é o que o cirurgião está acostumado a fazer, tá? Então tem gente que faz lipoaspiração convencional, tem gente que faz vibrolipo, tem gente que faz com laser, tem gente que faz com laser, tem gente que faz tem o water jet, tem várias outras técnicas, mas a questão é assim, o que o cirurgião está acostumado a fazer é o mais seguro, tá? Não tem uma técnica mais segura que a outra. O que acontece é assim, por exemplo, tem gente que fala, eu faço bastante com o vibrolipo. Para que serve? O vibrolipo, ele dá para o cirurgião um conforto muito grande durante a cirurgia. Por quê? Quem faz a força é o aparelho, né? O aparelho vibra a ponta da cânula e aí você faz um movimento mais suave, mais cômodo. Quando você faz uma lipoaspiração convencional, quem faz a força é o braço do cirurgião, que tem que levar a cânula para frente e para trás. Então, o que é mais seguro? Um cirurgião que não está acostumado a usar um vibrolipo, pode ter, né? Fazer o mesmo movimento muito rápido, ao invés de fazer um movimento lento, que é o do aparelho, né? Você tem um risco maior de perfuração com essa técnica. Mas aí a culpa não é da técnica, e sim é da falta de treinamento do cirurgião, certo? Então, o mais seguro é o que você está acostumado a fazer bastante tempo. Perguntaram também sobre se a lipo interfere na gravidez. Não, você pode fazer lipoaspiração e engravidar depois sem nenhum problema, tá? O que não pode fazer é lipoaspiração estando grávida, óbvio. Ou se você fala assim, eu estou pensando em engravidar agora, no próximo ano, aí não faça lipoaspiração, certo? Aí usa isso para depois. Como qualquer cirurgia plástica, né? Colocar prótese, estou pensando em engravidar esse ano. Acho que não é essa a ideia, né? Então, a ideia é fazer a cirurgia para ter um resultado que dure mais tempo. Perguntaram também se o doutor indicaria lipoaspiração para algum parente, algum familiar.
Eu já fiz, tá? Então, não é que eu indicaria, eu já indiquei, já fiz, sem nenhum problema, tá? Então, acho que assim, é uma questão de acreditar naquilo que você faz. Do mesmo jeito que eu já coloquei prótese em parentes, do mesmo jeito que eu já fiz abdômen em parente, eu fiz lipoaspiração, né? Inclusive, eu fiz lipoaspiração do dorso, um mini abdômen, corrigir a hérnia, diástase, e colocamos prótese e uma lipo de mento em parente. Não tem nenhum problema, tá? Então, porque eu sei que tem um questionamento em relação a juntar várias cirurgias também, né? Isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas eu já fiz sim, eu acredito na técnica, e quando ela é bem indicada, a gente vai ter bons resultados. Essa aqui, aliás, é já a próxima pergunta que estava aqui. É sobre cirurgias associadas, se o doutor acha arriscado, se o doutor pensa sobre isso. Então, assim, a associação de cirurgia, ela pode ser feita por quem opera numa velocidade boa, certo? Então, assim, o ideal é a gente não passar de 5 horas de cirurgia, tá? Mas, assim, tem gente que opera mais devagar e faz associação, mas, então, sempre pensar na segurança, né? Eu acho que fazer uma lipoaspiração do dorso, fazer o abdômen, só lipoaspiração, ou fazer um lipoabdômen, ok. E colocar uma prótese junto, se você for um cirurgião mais rápido, né? Eu, quando faço cirurgia, eu acho que a única cirurgia que a gente faz, eu trabalho com mais 3 cirurgiões plásticos, né, que a gente divide o consultório, os meus sócios. Toda vez que eu faço uma cirurgia que é maior do que uma prótese de mama, a gente vai em 3, certo? Por quê? Porque aí eu otimizo o tempo da cirurgia. Então, o que acontece? Quando a gente faz o abdômen, o acabamento da cicatriz do abdômen, o fechamento demora 1 hora. Imagina se eu fizer uma lipo do dorso, e aí eu fizer o abdômen, e aí fechar tudo, e aí eu for fazer a mama, e aí eu faço a mama mais não sei quantas horas de cirurgia e for fazer o acabamento. Então, quando a gente tem cirurgiões trabalhando simultaneamente para fazer o acabamento, a gente diminui muito o tempo da cirurgia. Isso me traz uma tranquilidade e uma segurança para a paciente. Então, por isso eu acho que assim, dá para associar? Dá. Aumenta a chance de ter problemas? Sim, especialmente trombose venosa, tá? Então, tem mais risco. Então, a paciente, quando ela faz uma cirurgia maior, o score de risco de trombose aumenta. Então, essas pacientes, quando fazem cirurgias associadas, elas usam meia, elas usam o massageador e elas usam o anticoagulante, normalmente o Clexane, por um período mais prolongado, certo? Porque elas têm um risco maior de ter problemas. Dá para fazer? Sim. É mais arriscado? É um pouco mais arriscado. Vale a pena? Não sei. Cada um discute isso com o seu cirurgião. E sobre... Tem um limite que um cirurgião pode operar no dia? Porque às vezes ele pode ficar cansado. Existe alguma coisa em relação a isso? Eu prefiro fazer 1 ou 2 cirurgias por dia, mas assim, depende da cirurgia. É muito diferente você fazer 3 próteses de mama ou você fazer várias cirurgias combinadas, sabe? Normalmente eu tento fazer 2 por dia no máximo. Mas isso também é uma questão de agenda, né? Eu opero só de manhã em dias específicos, então à tarde eu vou para o consultório. Então, para mim é mais tranquilo fazer uma ou 2 cirurgias na terça-feira de manhã, por exemplo, e aí eu vou para o consultório a partir das 15, eu tenho tempo de almoçar, né? Eu moro em São Paulo, tenho deslocamento e tal, então nem sempre a gente consegue fazer essas... então, mas tem cirurgiões que operam, olha, eu opero 5 cirurgias no mesmo dia, ele faz um dia cirúrgico mais longo e tal, e vai tranquilo, né? Eu acho que essa é uma questão muito pessoal, não existe um limite, o limite é o que você se sente confortável para fazer. O meu normalmente é isso, mas assim, eu faço reconstrução de mama e tem algumas cirurgias que duram 10, 12 horas e tudo bem, né? A gente faz. É tempo, A né? mesma 10, paciente. 12 horas de cirurgia. Eu acho que eu só vi esse tipo de cirurgia em Grey's Anatomy, que demorava horas e horas e horas. Sim, mas assim, não é para se enganar. Ninguém fica 12 horas em campo, né? A gente faz um tempo e aí assim, você sai,
Você vai ao banheiro, você toma uma água, alguma coisa, come alguma coisa e volta. Por isso, para essas cirurgias, a equipe é muito grande, né? Especialmente cirurgia reparadora. Então, a gente tem 3, 4 cirurgiões em campo ao mesmo tempo, e aí um sai, volta, tal, e aí ninguém fica extenuado. Cansa? Cansa, mas você tem esse tempo para descansar, mesmo durante a cirurgia. Quais as chances de falecer por uma lipoaspiração? Quais são as causas que podem levar a essa fatalidade? Eu acho que a gente falou já das causas anteriormente. A chance é muito baixa, né? Eu acho que não tem uma estatística muito fidedigna, mas é muito raro isso acontecer, né? Se acontecesse o tempo inteiro, ninguém ia fazer, né? 2, a gente não ia dar tanta publicidade para isso quando isso acontece, né? Não deveria acontecer nunca, mas acontece muito pouco. E por acontecer muito pouco, toda vez que acontece, a gente volta e a gente sempre fala justamente para falar de como é importante ter segurança, né? Da gente saber das coisas. Então, assim, é importante saber que tem risco, porque essa é uma decisão informada. Pode acontecer, né? É raro, muito raro, sim, mas pode acontecer. Uhum. Obrigada, doutor. Aqui fizeram uma pergunta sobre... Deixa eu achar aqui. Algum médico opina publicamente reconhecendo erros médicos ou se omitem pelo corporativismo? Eu acho que essa é uma pergunta, ela é importante, mas ela foi extremamente mal colocada, porque assim, na verdade, ela está carregada de preconceito e tal, né? Então, assim, a primeira coisa é assim, a gente é vedado ao médico comentar qualquer coisa em relação a um caso que aconteceu. Se você não você não sabe o que aconteceu, então você não vai falar, né? Então nós estamos falando de coisas genéricas por uma fatalidade que aconteceu. Eu não conheço o colega que operou, eu não sei o que aconteceu. Então eu não vou falar que foi erro ou se foi erro ou não. Para isso a gente tem conselhos de classe, a gente tem a investigação e toda vez que acontece um óbito como esse, há uma investigação policial, certo? Então, a paciente ela vai ser, né, normalmente, isso é considerada como se fosse uma morte no trânsito. Então, existe uma autópsia, existe uma investigação, isso é mandatório, a justiça manda. Então, assim, quem pode comentar esses assuntos são os peritos que participam disso, né? O cirurgião plástico, que vai ser o assistente judicial que vai participar disso, ou o perito médico que vai fazer isso, né? Então, quando a pessoa fala, vocês não comentam por causa do corporativismo. Não, nós estamos aqui faz quase uma hora falando que problemas acontecem, certo? Agora, eu falar de um caso específico sem conhecer, isso é antiético, de verdade, certo? Então, não é corporativismo. Acontece problema? Sim. Eu vou comentar esse caso específico? Não, eu não sei o que aconteceu, né? Eu voltei de férias, eu cheguei ontem, eu li, a gente se falou via Instagram quando aconteceu, eu não tava nem no Brasil, tudo bem, mas assim, a gente pode falar e educar as pessoas, eu acho que essa é a parte importante, né? Não tem nada a ver com ser ou não corporativista aqui, eu não estou protegendo o colega, não o conheço, não conheço a paciente, então eu não tenho o direito de opinar sobre uma coisa que eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, certo? E eu acho que ninguém sabe, eu acho que quem pode comentar são as pessoas que viveram isso. Né? Uhum. Nosso tempo está quase acabando aqui. Tem uma última perguntinha aqui, na verdade mandaram agora há pouco, que é essa aqui, vou deixar que é um elogio para o doutor. Cadê? Que eu não leio. Só você que lê as perguntas. Ah, tá, então desculpa. Deixa eu voltar ali. A Áurea falou: fiz um procedimento com o Dr. Montag e estou muito feliz. Ela até mandou um boa noite, um tchauzinho ali. Então Obrigado, era isso. Áurea. Eu queria agradecer, a Áurea deixou uma máscara de presente hoje para mim no consultório e eu não encontrei com ela, porque ela provavelmente deixou na semana passada. Mas eu acho que para finalizar, acho que a mensagem é
que assim, invistam em vocês, invistam na segurança, né? Toda cirurgia pode complicar. O importante é ter confiança em quem vocês escolheram para tratar vocês, para diminuir a chance de acontecer, e se acontecer alguma coisa, vocês estarem acolhidas e atendidas, para a gente não ter esse tipo de desfecho, que é uma tragédia para todo mundo e toda vez que acontece. Tá bom? E procurar médicos que são humanos, né? Porque é só Sim. assim... Porque pode acontecer erro com qualquer cirurgião plástico. O que vai mudar é o jeito que ele vai tratar depois de acontecer um erro, né? Sim, com certeza. Então, a Áurea teve uma pequena trombose no tornozelo direito, está tomando anticoagulante até hoje, certo? Não aconteceu nada, mas ela me ligou no final de semana e falou, aconteceu isso, falei, então vem ao consultório, a gente examinou, pediu um Doppler, ela fez ultrassom, diagnosticou, tratou, não teve maiores problemas, certo? Ela fez uma cirurgia e teve uma complicação pequena, não trouxe maiores problemas. Ok. Né? Tem que estar disponível para isso, né? A gente é médico, não só cirurgião. Então é isso, Tá bom? muito obrigada, doutor, por mais uma live. E agradecer as meninas também que participaram. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, Mari. Tchau!